Vamos lá, galera, terceiro ano. Sandro de novo, com Química 2. Vamos pegar essa questão número 2 aqui do módulo 6. É uma questão que fala de lei de Hess, ou soma das etapas. É uma das partes da matéria onde vocês muitas vezes apresentam um grau de dificuldade, então vou mostrar aqui como que eu resolvo uma questão de lei de Hess, certo? Então vamos para a leitura da questão. A energia liberada na combustão do etanol da cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas. Aí você vê um quadrinho com três equações, onde a primeira equação seria a equação global do processo, e ele dá duas equações abaixo, com seus respectivos ΔH. Beleza? Uma reação é a reação da fermentação da glicose para a produção de etanol, produzindo 2 moléculas de etanol e 2 de CO2, e a de baixo é a de combustão do etanol, certo? Reação com oxigênio, liberando 2 moléculas de CO2 e 3 de água, com ΔH ao lado. Com base nessas informações, podemos afirmar que o valor de ΔH para a reação de fotossíntese é... Vamos lá, pessoal. A reação de fotossíntese eu coloquei como global ali, certo? Essa é a reação de fotossíntese. Eu junto CO2 e água e formo uma molécula de glicose e 6 moléculas de água. Ele quer o ΔH dessa reação, tendo dado o ΔH dessas duas reações aqui, que seriam etapas para a reação de cima, certo? Lei de Hess ou soma das etapas. O que é a lei de Hess? A variação de entalpia de uma reação ou processo só depende do seu estado final ou inicial, não dependendo das etapas. Para isso, a gente vai fazer uma série de operações matemáticas com as etapas, para que a soma delas resulte na reação global, que é a reação de fotossíntese, certo? Toda operação matemática que eu fizer com a reação química, eu também vou fazer com o ΔH. Aqui a gente vai trabalhar com inversões e multiplicações, certo? Se eu inverto a reação, eu troco o sinal do ΔH. Se eu multiplico a reação, eu vou multiplicar o ΔH pelo mesmo fator. Beleza? Para isso, pessoal, eu faço essas 3 perguntas aqui. Primeira pergunta, quem está em comum? Você vai buscar majoritariamente substâncias compostas. O que são substâncias compostas? São substâncias que têm mais de um tipo de elemento químico, certo? Então, beleza. Eu vou sublinhar aqui em vermelho. Quem está em comum aqui? Eu vou sublinhar a mais complexa, certo? Olha aqui. Eu vou comparar com a reação 1 para saber que tipo de operação matemática eu vou fazer com ela. Beleza. Quem está em comum? Elegi a molécula de glicose, certo? Está sublinhada. Elas estão do mesmo lado? Não. Aqui ela é produto, na reação global ela é produto, e na reação dada ela é reagente. Então, o que eu preciso fazer? Se não estão do mesmo lado, eu preciso inverter. Para a inversão, eu vou colocar um multiplicar por menos 1 aqui, tá? Você vai inverter a reação e vai multiplicar o ΔH por menos 1, ou seja, trocar o sinal. Beleza. Segundo passo. Terceiro passo. Estão em mesmo número? Nesse caso, sim. Certo? Eu tenho uma molécula na reação 1 e uma molécula na reação global. Certo? Então, beleza. Então, na reação 1, a gente parou a operação. Eu vou repeti-las para depois somá-las, tá bom? 2. Quem que eu vou escolher aqui? O CO2 eu tenho nas duas reações, certo? Então, eu acho que complicaria a soma. Quem que eu vou colocar aqui? A água, certo? A água só tem na reação 2 e na reação global.
Beleza. Estão do mesmo lado? Não. Então, eu já sei que eu vou ter que inverter, multiplicar por menos 1. Estão em mesmo número? Também não. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 6. Então, para ter o mesmo número, vocês vão ver para que vai servir no final, eu vou precisar também multiplicar por 2. Multipliquei por 2. Então, eu vou inverter e vou multiplicar por 2. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever as reações aqui embaixo, já com a operação matemática recomendada. Beleza, pessoal? Vamos lá. Primeira, sendo reescrita. Eu vou invertê-la. Então, 2 de etanol mais 2 de CO2, gerando 2 moléculas de glicose. Opa, desculpe. 2 de etanol. Perdão, vamos lá, de novo. Eu vou inverter a primeira. 2 de etanol mais 2 de CO2, gerando uma molécula de glicose. Eu não inverti a reação? Se eu invertir, eu vou trocar o sinal do ΔH, mais 70 kJ por mol. Por mol de glicose. A segunda, eu não só vou inverter, como eu vou multiplicar por 2. Então, na hora de inverter, 2 vezes 2, 4 CO2, mais 6 moléculas de água, gerando 2 moléculas de etanol, mais 6 moléculas de oxigênio. O ΔH era negativo, vai ficar positivo. E como eu multipliquei a reação inteira por 2, eu vou multiplicar também o ΔH por 2, mais 2.470 kJ. Aqui eu não vou colocar por mol, porque não tem ninguém na proporção molar. Beleza? Para a gente saber se a lei de Hess deu certo, o que eu vou fazer? Agora eu vou somar. O resultado tem que ser igual à global. Se o resultado da soma der igual à global, a soma dos ΔH será o resultado. Beleza? Então, vamos lá. O que for produto em uma e reagente na outra, a gente corta. Então, aqui, quem eu posso cortar? O etanol. O etanol, que a gente chama de intermediário, ele não participa da reação. Certo? Então, qual vai ser a soma aqui? 2 de CO2 mais 4 CO2, 6 CO2. Beleza? Mais 6 de água. Foi todo mundo, certo? Quem sobrou desse lado? Uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio. Confere? Confere. Então, agora, o ΔH dessa reação aqui vai ser a soma das etapas. Por isso, lei de Hess, soma das etapas. 2.470 mais 70, 2.540 quilojoules. Isso vai dar... Vamos lá. Isso vai dar a letra E. Beleza? Letra E. Valeu, pessoal?